Olá, gente, aqui é o Zé e este é o vídeo conceitual do conteúdo da semana 6 de Física 2 da Univesp. Se preciso, para esse vídeo não ficar muito extenso, eu faço um segundo vídeo mais com a parte matemática, né? Já vi que você já mas é uma parte matemática. O que eu queria começar a conversar sobre não só a questão conceitual matemática, mas a questão conceitual dos fenômenos envolvidos em transições, transformações termodinâmicas. E assim como tudo na física, ela começa primeiro com a capacidade de vocês de observar, interpretar, criticar, analisar uma situação, né, de um fenômeno natural, observar padrões desses fenômenos e usar matemática de maneira a predizer ou quantificar esses fenômenos, de maneira que tenha uma aplicação direta na nossa vida. Então, é um conteúdo bastante interessante, embora seja complexo, ou pode ser tão complexo quanto a física ou a matemática exige, mas ao mesmo tempo ele é muito natural para a gente, porque são fenômenos que a gente vê desde que a gente era muito criancinha. Então, começando a analisar uma situação bastante simples, né, estou observando uma fogueira acesa, esquentando um, um suporte metálico, e sobre esse suporte eu tenho um recipiente com um líquido, né, mais comum é que seja água. E aqui eu posso, uma vez que eu adquira o conhecimento necessário, fazer várias críticas, né, fazer várias considerações sobre esse sistema. Por exemplo, eu sei que a madeira está em combustão, em processo de combustão. A fogueira está acesa. Significa que a energia química da madeira está sendo convertida numa certa taxa em energia térmica, uma vez que eu dei a energia necessária para que começasse essa combustão. Então acendi a madeira, ela começou a pegar fogo e a temperatura da combustão acabou mantendo a reação química de combustão. O fogo, ele é um estado ionizado da matéria. É um gás de alta energia, né? Ele tem um certo alcance, e a luz que o fogo emite é justamente por conta desse estado excitado da matéria que está aqui no meio. Então, por conta desse estado, né, há transmissão, né, tem calor, tem temperatura, e essa temperatura ela é transferida para o ambiente que está à sua volta. Então aqui a gente já vê, além de analisar um pouco mais fundo a nossa fonte de energia, a gente vê uma das maneiras, ou pelo menos duas das maneiras de se transmitir energia. A primeira seria a radiação, né, a luz, visível ou não, que o fogo emite, e a convecção. Uma vez que o ar em torno da fogueira se aquece, ele se expande e sobe. O ar mais frio que estava no entorno acaba indo ocupar o lugar desse ar mais quente que subiu. Uma vez que o ar quente sobe, ele aquece essa placa metálica por baixo. E uma vez que a placa metálica, normalmente metais são bons condutores térmicos, transmite o calor ou a temperatura de uma face para outra desse suporte. Então aqui já temos a condução, uma primeira etapa de condução. O recipiente que está diretamente encostado nesse suporte metálico também recebe essa temperatura via condução térmica. Vamos considerar que o espaço vazio entre o recipiente e o prato, uma vez que eles são bastante uniformes e lisos,
Então a área de contato é bastante alta. Então temos a condução do suporte metálico para o recipiente. E a água, que também está encostando por toda a superfície interna do recipiente, também acaba recebendo essa energia térmica, né, via condução. E dentro da água existem também vários processos de transição, né, de transferência de energia e até transformações físicas. Então, toda a termodinâmica ela começa assim, a gente observando um sistema que de alguma maneira recebe uma energia e por conta dessa energia eu vou observar transformações em algum ponto de interesse. Obviamente, o suporte metálico ele vai continuar o mesmo ao longo de todo o processo de combustão. A minha fonte de energia, que é a madeira, ela uma hora vai se esgotar, mas o que me interessa mesmo é o líquido dentro do recipiente, porque ele, dentro da faixa de temperaturas que às quais, né, ele vai ficar exposto, vai ser o único, né, o líquido dentro do recipiente vai ser o único a sofrer transformações significantes. Transformações que a gente pode quantificar e analisar um pouco mais a fundo. Tá legal? Observando o líquido dentro do recipiente, tudo começa com uma coisinha chamada CNTP, que as aulas tanto do Halliday quanto dos vídeos da Univesp não comentaram. Então, condições normais de temperatura e pressão. Quase todas as substâncias que a gente tem contato, tem conhecimento, elas são do jeito que são, sólidos, líquidos e gases, eles são no nosso ambiente unicamente porque a gente está nessas condições normais de temperatura e pressão. A pressão de uma atmosfera, a temperatura em torno de 27 graus Celsius. Então essas são normalmente nossas condições normais de temperatura e pressão. Então a água nessas condições é líquida, o ar é gasoso e algumas substâncias são sólidas. Mudando essas condições, eu posso observar a variação do estado da matéria. Por exemplo, se eu diminuir a temperatura para 0 graus Celsius, mantendo a pressão, eu observo o congelamento da água. Ao mesmo tempo que a essa temperatura, só que reduzindo a pressão, eu posso observar gás e gelo na água, coisa que normalmente não faz sentido para a gente. Então, a partir das condições normais de temperatura e pressão, eu vario as condições da minha substância de interesse e observo fenômenos de transição ou transições termodinâmicas. O que normalmente é observar se o líquido aqueceu, se o líquido esfriou, se ele está expandindo, né? Normalmente o líquido não expande, mas o gás que provém do líquido, ou até a solidificação, caso a pressão seja extremamente alta. É uma coisa que sempre falam pra gente que os líquidos são incompressíveis, mas isso dentro dos limites da física não é verdade. Isso pode ser verdade dentro dos limites da nossa tecnologia, mas isso não é verdade do ponto de vista físico. Tudo é compressível, ok? Mas sem entrar muito nessa questão, fica o que eu já tinha falado antes, que os processos termodinâmicos eles são feitos observando um fluido, normalmente um fluido de interesse. É claro que esse fluido, em algum estágio, em condições, ele pode se apresentar na forma sólida, mas normalmente a gente vê uma questão do quão completo é o exercício, a gente pode ver várias transformações.
das substâncias. Pois bem, nem todas as transformações, alterações, uma vez que eu deposito energia no material, elas são facilmente visíveis, ou mesmo até consideráveis. Depende muito da região ou da utilidade do objeto de interesse. Por exemplo, se esse tijolinho tiver uma micra, um micrômetro de lado, né? Uma pequena expansão térmica pode ser a olho nu completamente desprezível, né? Se ele passar de 1 micra para 1,01 micra, a gente não vai conseguir observar essa diferença. Mas imaginar alguma construção que tem centenas ou até milhares desses tijolinhos, né, ao longo de, digamos, 1 quilômetro, a gente vai perceber um aumento de 1%. Então, uma coisa que antes era reta, fixada em 2 pontos, se esses pontos continuarem bastante fixos e presos, o que vai acontecer? Não for suficiente para reter a dilatação, o que vai acontecer? Vai ser uma expansão não controlada do material que pode acabar comprometendo a estrutura, quer que seja o material. Bom, é claro que sendo um material tridimensional, ele vai expandir nas 3 direções. Então ele vai expandir no x, y, z. Quanto a isso, eu acho que fica bastante intuitivo. Bom, é claro que da mesma maneira que o meu objeto ele se expandiu, ele também pode contrair. Se antes eu tinha um objeto de 1 micra, ele pode passar para 0,99 micras, uma vez que eu baixo a temperatura. E ele pode causar eventos semelhantes ou até piores do que o que tinha acontecido na expansão. Mas a questão é, por que acontece isso? Temperatura, como a gente conhece, não é nada mais, nada menos do que uma medida da energia cinética do elétron dentro de uma substância qualquer. Todas as substâncias são compostas por átomos. Então eu tenho, dentro de todas as substâncias, só que cada uma composta por, obviamente, um número específico de átomos que são caracterizados mais ou menos assim. Então, átomos são estruturas formadas por um núcleo quase que totalmente maciço de nêutrons e prótons, que são elementos, partículas subatômicas. Então, prótons e nêutrons formam um núcleo cercado por uma nuvem de elétrons. É claro que em ligações químicas, esses elétrons eles são compartilhados por núcleos
em torno desse núcleo principal aqui que a gente considerou. E a temperatura será... esses elétrons eles não estão parados, eles ficam girando em torno do núcleo. E essa velocidade na qual eles giram, e até são compartilhados numa eletrosfera de uma ligação química, é justamente está relacionado à temperatura. Então posso dizer que a energia cinética dos elétrons está relacionada à temperatura média. A temperatura média do meu objeto. Ou seja, quanto maior for a temperatura, maior a energia cinética dos elétrons. E quanto menor a temperatura, menor a energia cinética dos elétrons. E aí a gente entra num outro conceito, que é o que eles chamam de zero Kelvin ou zero absoluto. Essa é um estado energético quase que teórico, uma vez que é impossível, ou praticamente impossível, ainda não foi alcançado pela nossa tecnologia, chegar nessa temperatura. Teoricamente, nessa temperatura, a energia cinética dos elétrons é nula, e ela, uma vez que é nula, cairia no núcleo do átomo e seria desintegrada, uma vez que teria uma reação entre o elétron e o próton. Mas isso também não vem a caso, só queria explicar o que significa o zero Kelvin. Até é possível chegar a frações muito pequenas, 10 a menos 10 Kelvin, mas nunca 0 Kelvin. Nas energias que a gente trabalha, né, de temperatura, nunca vai acontecer do elétron cair no núcleo, assim como nunca vai acontecer de ter uma temperatura tão alta que vou destruir o núcleo também. Então o que vai acontecer é que nas temperaturas que a gente vai brincar nos exercícios, somente os elétrons, né, que estão aqui na eletrosfera vão ficar agitados. E também os elétrons de ligação química. Vocês se lembram que eu falei agora há pouco de condições normais de temperatura e pressão? É preciso lembrar que tudo na natureza está relacionado à energia. Se a água, o CNTP, é líquida, quer dizer que assim a energia diz para ela estar. O estado líquido ele se caracteriza por não ter forma definida, então se eu colocar água numa vasilha, a água vai ocupar o volume necessário de uma vasilha, mantendo temperatura e pressão constantes. Se eu aumentar a temperatura, né, uma vez que isso daqui está exposto ao ambiente, a pressão vai continuar a mesma. Então, se eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer? A água, que estava em condições constantes, ela vai começar a se expandir, se transformando em vapor ou gás, dependendo da temperatura. Isso acontece porque as moléculas de água H2O antes estavam ligadas acho que é aqui que é a ligação, uma ponte de hidrogênio. Então, se antes, né, no estado líquido, as moléculas de água estavam ligadas de uma maneira fraca, que a gente chama, uma ponte de hidrogênio, quando a gente forneceu temperatura, energia térmica suficiente, essa ligação foi quebrada. Uma vez quebrada, as moléculas conseguiram energia para se distanciar uma das outras. Então,
o limite de onde a molécula poderia ir não era mais contido pelas dimensões do recipiente, então ela pode ir para o ambiente. Da mesma maneira, a água em estado sólido, ela também é caracterizada por ligações químicas, as mesmas, mesmo H2O. Só que essas ligações acabam se tornando mais fortes. Uma vez que a energia média do ambiente é menor, essas ligações são mais fortes. E vocês já devem ter ouvido falar que a água, quando ela congela, ela ocupa um volume maior. E é justamente porque essas moléculas de água, elas se arranjam de uma maneira ordenada ao longo de todas as direções, e essa maneira ordenada não se encaixa tão bem quanto a água no estado líquido, então ela acaba ocupando mais espaço, né? Um volume maior. Então, quando eu forneço energia térmica suficiente, a água passa do estado sólido para o líquido, e quando eu forneço ainda mais energia, a água passa do estado líquido para gasoso. Ela se dispersa no ambiente. É claro que isso só mudando a temperatura. Se eu mudar a pressão junto com a temperatura, ou só a pressão, a passagem do sólido para o gasoso, assim como do gasoso para o sólido, ela pode ser direta sem passar pelo estado líquido. Então, isso normalmente não é uma coisa comum de se ver. Alguns materiais, eles apresentam esse processo de sublimação, né, quando ele vai direto do sólido para o gasoso, como a naftalina. Normalmente as pessoas colocam na gaveta para espantar traça e tal. Você tem um pedacinho, né, de naftalina e ela não se liquefaz, ela simplesmente vaporiza. Então, se você deixar a naftalina meses lá na gaveta, ela vai desaparecer sem formar uma poça de líquido ou alguma coisa assim. Ela vai simplesmente sublimar. Também tem um caso, né, de passar direto do estado gasoso para o sólido, mas é um processo químico normalmente bastante controlado que chama deposição. Que eu não conheço algum exemplo na natureza que tenha deposição. Bom, é claro que o processo de aquecimento é um processo muito natural para a gente. A gente usa o fogão desde criança, até quando a gente não deveria. E o processo de resfriamento, como é que se dá? Bom, o processo de resfriamento ele se dá somente por 2 daqueles 3 processos que eu falei. Ou ele pode ser resfriado por convecção, tem uma fonte de ar frio aqui, esse ar frio desce, acaba cercando o meu material, né, como na geladeira, e por processo de condução, uma vez que esse gás está diretamente ligado ao meu material aquecido, ele vai roubar calor desse meu material, vai se expandir, então o ar quente ou aquecido ele vai subir, vai ser resfriado novamente pelo meu sistema de refrigeração e vai continuar nesse processo. E assim durante um tempo até atingir o que chama de equilíbrio termodinâmico, O que acontece? Que a temperatura da minha amostra, a temperatura do corpo, a temperatura do corpo é igual à temperatura do elemento refrigerante. Pode ser o ar, por exemplo.
Um outro caso é que eu poderia pegar esse mesmo corpo e, de alguma maneira, encaixá-lo num sistema de refrigeração por condução. Eu tenho uma serpentina de água. Aqui eu tenho água fria e aqui acaba saindo água um pouco mais quente por ter absorvido parte da energia desse meu material. Então, se a gente supor um bloco metálico homogêneo, quer dizer que a composição dele se mantém a mesma ao longo de todo o corpo, e ele for dotado de uma certa temperatura, que também está distribuída de maneira homogênea, a água quente, uma vez que está em contato com essa serpentina metálica, que é um bom condutor térmico, vai roubar energia do corpo, e à medida que esse lado for resfriando, esse lado também vai transferindo a energia que está, digamos assim, fora do equilíbrio, uma vez que o processo ainda não chegou no equilíbrio. Então, já que a temperatura aqui vai ser menor, o calor que estava acumulado aqui vai começar a ser deslocado para este lado, e ele também vai ser levado embora pela água. Claro que essa água ela tem que estar num sistema de refrigeração, porque senão, se ela estiver no circuito fechado, unicamente com uma bombinha fazendo com que ela circule, ou melhor dizendo, se eu tiver um recipiente com água e simplesmente jogar o meu lingote quente aqui dentro, é um processo bastante abrupto, o que vai acontecer? A água, com um processo muito rápido, vai expandir, tentando roubar o máximo de calor possível desse lingote. E já que a água não está num circuito de refrigeração, a temperatura de equilíbrio aqui, chamar de equilíbrio 2, e a temperatura de equilíbrio aqui, chamar de equilíbrio 1, ela vai ser maior do que aqui. Por exemplo, se o meu sistema de refrigeração aqui, né, que mantém essa água circulando, só que também faz com que a temperatura que ela rouba do lingote seja dispersada de uma outra maneira. Se eu garantir que a água aqui está à temperatura ambiente, ou até uma temperatura mais fria, depois de uma certa quantidade de tempo característico, né, do sistema, eu garanto que essa temperatura do objeto será a mesma da água. Já nesse caso aqui, eu tenho uma quantidade finita de água no recipiente, a temperatura, pelo menos num curto espaço de tempo, ela vai ser maior do que a temperatura do sistema 1. Então vai chegar uma hora que o sistema vai entrar mais ou menos num equilíbrio, pelo menos um equilíbrio parcial, e a partir desse tempo, que a temperatura da água vai ser a mesma do meu lingote, e a partir dessa temperatura ela vai resfriar muito lentamente, que a gente chama de resfriamento ao ar. Tá bom? Então, se eu tenho um lingote bastante aquecido, jogo numa água que está a temperatura ambiente, vai ter uma queda de temperatura do corpo muito abrupta e também vai ter um aquecimento da água muito abrupto. Por isso, você já deve ter visto em filmes ou até por experiência própria, que você joga um ferro quente, o processo de têmpera, né, de espadas e outros objetos. Você joga um material muito quente na água, o que vai acontecer é aquela explosão, que não é nada mais nada menos do que a água fervendo, de uma maneira bastante abrupta. Bom, antes de terminar essa
essa aula conceitual, eu queria falar sobre transformação de fase de uma maneira bastante genérica. E como sempre, como é mais fácil, por ser bastante intuitivo, a gente pega a água como exemplo. Aqui eu vou montar um gráfico da temperatura em função do tempo. Eu vou pegar um recipiente com água e vou aquecer o recipiente, consequentemente a água, e ver o que acontece com a temperatura. Partindo de um certo tempo, se a temperatura for zero inicialmente, eu tenho o sólido. A temperatura vai aumentar até que comece o gelo a ser desfeito. Ou seja, a temperatura que está o meu sistema, né, ou, aliás, a temperatura que estou fornecendo o meu sistema não está sendo usada para aquecê-lo, mas sim para quebrar aquelas ligações químicas que eu tinha falado. As ligações químicas, muitas vezes não tem... ela está relacionada, mas ela não tem a ver exatamente com a energia cinética. Ela está relacionada, mas de uma maneira mais particular. Então, essa energia que eu estou fornecendo ao meu sistema, aqui eu estou aquecendo. Imagine que aqui é um aquecimento gradual, mas a temperatura do sistema, que é o que está medindo aqui no eixo Y, ele não está aumentando, porque a energia, novamente, a energia está sendo usada para quebrar as ligações químicas. É o que a gente chama de calor latente. Então, continuando a aquecer, uma hora eu começo a perceber que a temperatura do sistema começa a aumentar novamente. Aí sim, a temperatura que estou fornecendo ao sistema está sendo usada para aumentar a agitação dos elétrons que constituem o material. Só que a partir de um ponto, novamente, eu vou perceber que a temperatura não sobe mais, pelo menos durante um tempo. Por quê? É a etapa de que o líquido, né, primeiro aqui tinha o gelo se convertendo em líquido, e aqui eu tenho um líquido se convertendo em vapor. Quando todo o líquido for convertindo em vapor, aí eu consigo perceber o aumento novamente da temperatura. Só que a partir desse ponto, normalmente eu não consigo ver muito mais coisa, porque num sistema aberto, o vapor vai se dispersar pelo ambiente. Numa panela aberta, não sei mais o que acontece com o vapor. Tudo bem? Como eu falei, essa era uma aula bastante conceitual. Acredito que ela seja bastante importante para as aulas que vão se seguir, que a gente vai lidar mais com a questão matemática envolvida. Então, é bom que boa parte desses conceitos, né, que essas transformações e a questão da termodinâmica, a dependência dos estados com relação aos parâmetros de temperatura e pressão, é importante que esteja bastante claro na mente de vocês. Tudo bem? Então, estou encerrando agora essa matéria. A gente volta na próxima aula, no próximo vídeo, com a questão matemática envolvida nesses processos. Tá legal? Então, até uma próxima, gente.